Olá pessoas, tudo bem com vocês? No nosso último vídeo, nós demos introdução à Mesopotâmia, o berço das primeiras civilizações do mundo, o que dá início também aos primeiros povos, cidades e impérios da humanidade. Se você ainda não assistiu, então assista que está bem bacana. Clica aqui no card aqui em cima, assiste ele primeiro e depois volta aqui para continuar essa playlist da hora. É importante para você entender melhor o conceito de Mesopotâmia. E vai ser a partir daqui que vamos começar a falar dos primeiros povos que habitaram aquela região. Quem foi que inventou o primeiro código de conduta? E quem foi o primeiro a dizer: eu mando aqui na parada? Se você acha que fomos nós, você está muito enganado. A história dos povos da Mesopotâmia é cheia de surpresas e eu vou te contar como uma galera de 5.000 anos atrás, decidiu que chega. Bora criar uma civilização aí? Então, vem comigo descobrir tudo, que eu vou te contar todos os detalhes desses povos. De início, temos os primeiríssimos, os sumérios. Origem. E aí, do nada, chega os sumérios, que eram tipo nômades. E um belo dia pensaram: chega de ficar correndo atrás de mamute. Vamos construir umas casas, fazer uns vizinhos e dar um jeito nessa nossa vida. E foi assim que eles inventaram a civilização urbana. Começaram a criar cidades-estados, que eram tipo mini países, cada um com o seu próprio deus e o seu rei. A origem exata deles é um mistério. É tipo o final da série Lost. Então essa galera veio de outro lugar para dar um up na vida, à beira dos rios, as chamadas sociedades hidráulicas, porque as primeiras sociedades da história eram dependentes dos rios, procuravam sempre se estabelecer perto dos rios. É um tema de debate entre historiadores e arqueólogos até hoje. Acredita-se que eles migraram para a Mesopotâmia, mas a sua origem exata ainda é incerta. Eles se estabeleceram em uma região que oferecia condições favoráveis para a agricultura, devido à proximidade dos rios, os rios Tigre e Eufrates, que fica ali no meio do crescente fértil. O período de maior prosperidade dos sumérios ocorreu entre 3.500 e 2000 a.C., quando fundaram importantes cidades-estados como Ur, Uruk, Erido, Lagash e Nippur. Parece nome de personagem de Senhor dos Anéis. A história suméria é marcada por uma sucessão de governos e conflitos entre as cidades-estados, que competiam entre si por recursos e poder, tipo você e seu amigo, brigando pelo último pedaço de pizza. Durante o auge da sua civilização, os sumérios desenvolveram uma sociedade complexa, com estruturas políticas avançadas e rica cultura. Então o rolê deles foi top, mas a glória não durou para sempre. Por volta de 2000 a.C., os acádios chegaram e dominaram a parada. Localização: entre os rios Tigre e Eufrates, essa região compreende principalmente o que é hoje o sul do Iraque, estendendo-se até o Golfo Pérsico. O mapa da Suméria mostra cidades como Ur, Uruk, Nippur, Lagash, Erido, que eram centros de poder e cultura da civilização. Essas cidades-estado estavam conectadas tanto pela terra quanto por canais e rios, facilitando o comércio e a comunicação e a vida da galera. Sociedade. A sociedade dos sumérios era hierarquicamente organizada, com uma clara divisão entre classes. No topo havia o rei, que era o chefão, e a família real, seguido pelos nobres e os sacerdotes, que era a elite, que desempenhavam papéis fundamentais tanto na administração quanto na religião. Havia também comerciantes, artesãos e camponeses, que formavam a maior parte da população. No entanto, também existia a classe de escravos, que eram prisioneiros de guerra ou pessoas que haviam caído em dívidas. E você aí que caiu em dívida, tá achando ruim hoje que seu nome vai pro Serasa? Naquela época lá, a galera ia pra escravidão. E a organização social era altamente centralizada, com o poder concentrado nas mãos dos líderes religiosos e políticos. Política. A política dos sumérios era descentralizada, com cada cidade-estado operando de forma independente. Cada cidade-estado suméria era governada por um ensi, ou lugal, que tinha autoridade, tanto política quanto religiosa. Os enses eram responsáveis pela administração da cidade, incluindo a arrecadação de impostos, a manutenção de obras públicas e a proteção contra invasores. Em tempos de guerra, fazia algumas alianças, mas não tinha aquela unidade. Essas alianças eram tudo meio estável, tipo um namoro de adolescente. Termina, vai e volta. Eu preciso de um tempo, você está me sufocando. Cultura. A cultura dos sumérios
era rica e diversificada, com um foco particular na arte, na música e na literatura. Pensa, os caras eram top. Eles são conhecidos por suas esculturas de pedra e argila, além de seus templos monumentais, os chamados zigurates. A literatura suméria incluiu mitos e épicos, sendo o épico de Gilgamesh uma de suas obras mais famosas, considerada a primeira grande epopeia da humanidade. A arte dos sumérios era muitas vezes ligada à religião, com representações de deuses e heróis em esculturas e gravuras. Economia. A economia dos sumérios era baseada principalmente na agricultura, facilitada pela irrigação dos rios Tigre e Eufrates. Os sumérios cultivavam cevada, trigo, tâmaras e criaram aquela cervejinha. Sim, foram eles que criaram a cerveja. Além de criar gado, ovelha, cabra, o comércio também era fundamental, com trocas de mercadorias ocorrendo tanto dentro das cidades quanto com regiões vizinhas. Produtos como metais, madeira e pedras preciosas eram importantes, enquanto os sumérios exportavam principalmente grãos e tecidos. A arquitetura! A arquitetura dos sumérios era grandiosa, com os zigurates sendo a construção mais emblemática. Esses enormes templos construídos em camadas eram dedicados aos deuses e funcionavam como centros religiosos e políticos. Se você acha que essa ideia de construção ali em cima da outra foi lá no Egito, não. Já as casas comuns eram feitas de tijolos de barro devido à escassez de pedra e madeira na região. A sociedade suméria também era cercada por muralhas para proteção contra invasões. Religião. A religião dos sumérios era politeísta, com um vasto panteão de deuses e deusas, cada um associado a um aspecto específico da natureza ou da vida humana. Anu, tá? Anu era o deus do céu. Enlil era o deus do vento e da tempestade. Inanna era a deusa do amor e da guerra. Contraditório, né? Os templos eram administrados por sacerdotes que realizavam rituais e sacrifícios em nome da comunidade. A religião desempenhava um papel central na vida cotidiana e na governança, com os reis frequentemente se apresentando como intermediário entre os deuses e o povo. Ciência e tecnologia. Os sumérios foram pioneiros em diversas áreas da ciência e tecnologia. Eles desenvolveram a roda, sistema de irrigação, técnicas de metalurgia e a escrita. Além disso, contribuíram para a matemática, a astronomia, utilizando um sistema de numeração sexagesimal, que é a base do cálculo de 60, que nós usamos hoje, 60 segundos, 60 minutos. Pode agradecer aos sumérios. A medicina suméria também estava bastante avançada para a época, com o uso de ervas medicinais e procedimentos cirúrgicos. Os caras estavam à frente do seu tempo. Sumérios. E a escrita cuneiforme é uma das maiores invenções dos sumérios e é considerada a forma mais antiga de escrita no mundo. Desenvolvida por volta de 3500 a.C., a escrita cuneiforme era inicialmente usada para registrar transações econômicas e com o tempo evoluiu para registrar leis, literatura e eventos históricos. Saca a importância desses caras na parada? Escrivães treinados usavam estiletes para imprimir símbolos em tabuletas de argila. Essa forma de escrita foi um marco na história da humanidade, permitindo a preservação de informação e contribuindo para o desenvolvimento de civilizações posteriores. E sabe o que mais contribuiu para a preservação de informação, ajudando mais pessoas futuramente? O seu like. Pois é, o seu like ajuda demais a entregar esse vídeo para mais pessoas, levando informação. Aproveita e se inscreve aqui no canal, vai. Dá uma moral pra nós aí. Se inscreve aí. Já se inscreveu? Cara, obrigado, é por isso que eu gosto de vocês. Declínio dos sumérios. A destruição dos sumérios foi um processo gradual, resultado de invasões, mudanças climáticas e conflitos internos. Por volta de 2000 a.C., a civilização suméria começou a declinar, com os acádios liderados por Sargão, conquistando a região. Posteriormente, os elamitas e os amoritas invadiram a Mesopotâmia, contribuindo para o colapso definitivo da Suméria. Embora os sumérios tenham desaparecido como entidade política, sua cultura e inovações continuaram a influenciar os povos que vieram depois na região, como os babilônios e os assírios, que é tema da nossa próxima aula. O legado dos sumérios é vasto e influencia a civilização até os dias de hoje. Suas inovações tecnológicas, como a roda, o sistema de irrigação, transformaram a agricultura e o transporte. A escrita, que abriu caminho para o desenvolvimento da literatura e da administração. Além disso, a organização social, política e econômica nas áreas da matemática, astronomia e medicina também são marcos importantes na história da ciência. A Suméria é considerada uma das primeiras civilizações urbanas do mundo e uma precursora
de muitos dos sistemas que ainda usamos até hoje. Fala agora que os caras não foram importantes. Bora falar deles agora, os acádios. Os acádios surgiram por volta dos anos 2300 e 2200 a.C., com um exército invasor na tentativa de dominar os povos sumerianos que viviam ali naquela região antes. Sargão, o mais importante rei dos acádios, também conhecido, chamado como Sargão o Grande. Sargão o Grande é considerado o primeiro personagem já registrado na história em erguer um império, o Império Acádio. Além de ter sido monarca, também foi um líder militar responsável por expandir o Império Acadiano, dominando regiões que conhecemos hoje como o sul do Iraque até o norte da Síria, o Líbano e o sul da Turquia. O cara era expansionista, era bravo. No entanto, apesar de ter sido considerado o primeiro império da história, os acadianos tiveram um curto período de existência devido aos conflitos ocasionados com a chegada de outros povos da Mesopotâmia, como os Gútios. Gútios. Não é glúteos não, tá? É Gútios. Ai, cara, cada nome. E os Elamitas. Mais tarde vieram os Amoritas, os Cassitas, os Hititas, os assírios, os caldeus, entre outros povos que configuram o que conhecemos como a história da Mesopotâmia. A sociedade dos acádios era de origem semita, isto é, uma junção entre árabes e hebreus que dominou os sumérios e preservou muitos de seus costumes. Era uma sociedade politeísta, ou seja, cultivavam diversos deuses, poli significa vários, sabia, né? Diversos deuses, e praticava o militarismo em defesa do império, que estava em constante expansão. O Império Acadiano foi o primeiro império da Mesopotâmia e do mundo, ou seja, Sargão o Grande foi o primeiro a unificar as cidades na parada. Falar, eu mando aqui, porque eu sou o grande. Economia. A economia acadiana tinha como base a agricultura, que dependia das cheias dos rios Tigre e Eufrates, os quais enriqueciam o solo da região. Pois é, todo mundo queria um pedaço ali da Mesopotâmia. Todo mundo queria um pedacinho ali perto do rio para se desenvolver, o que dava muita treta. E eu tenho de você! E eu tenho arreia a mão da minha cara, arreia! Arreia a mão da minha cara, arreia! Eu não vou... Arreia! Como naquela época não existia moeda, também havia a prática do escambo, isto é, a troca de produtos ou serviço por outro produto e serviço. Naquela ocasião, metais e cevada era muito utilizado na prática do escambo. Governo acadiano. O governo dos acádios era em forma da monarquia, pois era o rei que decidia quase todas as questões políticas, jurídicas e sociais para a manutenção do império. O rei era um tipo de representante de deuses na terra. A política dos acadianos estava sob o controle do rei, nas decisões do império, que configurava um estado centralizado. Os acadianos também realizavam campanhas militares para a permanência do império. Cultura dos acádios. A cultura acadiana está relacionada às grandes construções de sua cidade, com templos e palácios que, na maioria dos casos, tinham a finalidade de representar deuses e animais através da arte e arquitetura. Havia também a escrita cuneiforme, uma escrita inventada pelos sumérios. Lembram? Diversas obras literárias sumerianas foram transcritas. Isso mostra o quanto os acadianos foram influenciados pela cultura da Suméria. O Império Acadiano, apesar de ser considerado o primeiro império do mundo, durou apenas 180 anos. Apenas. Eles duraram pouco, mas mostraram que era possível criar um império gigante e influenciar quem viesse depois. E olha só, se os sumérios tivessem YouTube naquela época, eles fariam um cuneiforme aqui, pedindo seu like, um enorme zigurate de inscrição e talvez uma plaquinha de argila pedindo para você compartilhar esse vídeo com mais alguém, tenho certeza. Já que a gente tem a tecnologia que eles não tinham, que tal fazer isso por eles, hein? E já deixa aqui o seu comentário, qual invenção da Mesopotâmia você não viveria sem? É isso aí, galera, espero que tenham gostado dessa aula, forte abraço de coração, fui!